Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Thaís Guimarães aqui para falar de grafologia científica com Paulo Sérgio Camargo. Nesse bate-papo rápido aqui, nós iremos falar com vocês o que é ciência e o que não é quando o assunto é grafologia. Vamos lá, Paulo. Olá, Thaís, é um prazer voltar a falar com você novamente sobre grafologia de uma maneira séria, de uma maneira extremamente profissional como você é. É sempre um prazer estar com você falando sobre vários temas que você conhece, mas falando também sobre grafologia. Vamos lá para o tema de hoje. Bom, pessoal, o Paulo recebeu uma postagem, né, de uma pessoa que quer fazer curso com ele, lá de Recife, questionando sobre alguns traços, algumas postagens que estão sendo feitas, e daí o volume de informações erradas que a gente vê continuamente sobre grafologia. Não tivemos outra opção em gravar esse vídeo para conseguir alertar algumas pessoas, né? Porque nós sabemos que o leigo não vai conseguir discernir o que é grafologia ou não. Então, nós, enquanto profissionais, nos sentimos na obrigação de gravar esse vídeo para poder elucidar algumas questões aí sobre grafologia científica. É exatamente isso, porque os erros que um detalhe antes, até me engasgo um pouco aqui, um detalhe antes. Nós não estamos, quando nós falamos em debates de grafologia, nós estamos focando no tema grafologia. Aqui nós não estamos agredindo, ofendendo ninguém. Nós estamos dentro de um posicionamento sobre determinado tema, e nesse posicionamento sobre determinado tema, nós estamos falando que está errado ou que está certo. Se a pessoa quiser contrapor, que eu não sei quem é ainda, ela tem todo o direito de contrapor e dar opinião. Então, o debate científico é extremamente salutar. E outra coisa, é normal que quando você o pessoal faz uma tese, uma dissertação, apareça outro refutando essa tese, essa dissertação, por isso que aparecem os meta-estudos, englobando vários estudos para chegar a uma conclusão ou chegar a conclusão nenhuma. Então, aqui, repito, nós não estamos atacando diretamente a pessoa, nós estamos observando o que ela escreveu, o post que está nas redes aí, está vagando pela internet. Certo. Então, a gente lembra que grafologia já é muito utilizada aqui no Brasil, principalmente na área de recursos humanos. Ainda temos muito a crescer, nós dependemos de profissionais que levem a grafologia a sério. Não é lógico que no México, Argentina, na Espanha, está muito mais desenvolvida do que aqui no Brasil, mas não é por esse motivo que a gente tem que deixar esse tipo de situação passar batido, né? Porque a gente sabe que isso respinga nos bons profissionais, e quem é grafólogo sabe que muitas das vezes a gente tem que ficar provando que a gente está trabalhando com ciência e não com adivinhação ou coisa parecida. Mas vamos lá, Paulo, eu acho que a gente pode começar a falar, então, sobre grafopatologia, porque essas postagens que foram enviadas a você falam muito sobre diagnóstico, doença cardíaca, renal. A gente pode falar um pouquinho de grafopatologia, como que a grafologia pode ajudar a identificar alguns indícios de doenças, quais são as limitações. A grafopatologia é a observação de doenças pela escrita. Eu tenho uma prevenção, um pé à frente e dois atrás, por assim dizer. O que acontece é o seguinte: a primeira característica é que realizar diagnósticos no Brasil é médico e psicólogo, em alguns casos. Então, realizar diagnóstico é um ato de lei. Existem normas para que se realize um laudo. Nós, grafólogos, traçamos perfis. Então, você traçar um diagnóstico médico é muito sério, porque você está entrando no CRP e pode ser processado. Então, o grafólogo, quando olha uma escrita, ele olha sobre possível perspectiva de diagnóstico, mas ele não faz diagnóstico. Evitamos de todas as maneiras realizar diagnóstico, exceto se a pessoa, evidentemente, for médico e psicólogo. Mas o CRP não aceita psicologia, então o psicólogo não pode fazer diagnósticos com base na escrita. E os médicos fazem diagnóstico por lei. Então, se você é grafólogo e nos observa aqui, está nos escutando, não faça diagnóstico, que você está infringindo a lei, você está burlando
a lei. Mas a grafologia, sim, desde priscas eras, porque desde o início do século passado, quem fazia grafologia eram médicos, filósofos, então eles têm esse viés. Mas nós não fazemos diagnóstico, nós trabalhamos com traços da personalidade e por aí vai. Certo. Só um adendo, Paulo, acho que você falou que o CFP não reconhece a psicologia, no caso seria a grafologia, né? Desculpe, tudo bem. O CRP não conhece não reconhece a grafologia, com todo direito. Aliás, nem quero que reconheça também, né? Faz mal. Mas só para a gente não sair muito do assunto principal, mas é importante deixar claro para quem está nos assistindo que Paulo Sérgio Camargo é o maior autor de livros de grafologia aqui no país, e por mais que o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, não reconheça a grafologia como uma ferramenta da psicologia, a gente tem que deixar claro que várias citações do livro do Paulo, que é grafoanalista, está no manual do Paulo Gráfico, e assim como de renomados grafólogos do mundo inteiro, né? Como o Paulo, no livro Grafologia em Recrutamento e Seleção de Pessoal, ele deixa isso bem claro, né? Que o Conselho Federal de Psicologia comete esse erro básico de analisar o traçado, né? O grafismo, com base nos aportes dos mais renomados grafólogos. Então, a gente tem que deixar isso claro também. Mas vamos lá. Falando ainda sobre grafopatologia, eu também não faço diagnóstico por meio da escrita, não tem como fazer, como nós faríamos um diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, uma linha caída pode ser um cansaço, pode ser mal-estar, mau humor passageiro, como o próprio Paulo traz na obra dele, pode ser depressão, desemprego, luto, desilusões amorosas. Então, bater o martelo e falar que é depressão, sendo que pode ser tantas outras coisas, né? Então, a gente entende, o próprio José Carlos de Almeida Cunha, né, que fundou o Instituto Mineiro de Grafologia, ele sempre falava que a grafologia é uma atividade meio e não uma atividade fim. Então, a gente sempre vai dar apoio ao psicólogo, psiquiatra, médicos e afins. Vou compartilhar com vocês agora algumas dessas postagens, né, que o Paulo comentou, para a gente aí conseguir esclarecer o que é grafologia científica ou não. Já apareceu aí na tela, Paulo, tudo certinho? Não, ainda não apareceu aqui. Agora sim. Bom, essa primeira postagem que foi enviada ao Paulo fala sobre medo, e aí tenta atrelar isso ao rim. Ainda tem uma interpretação grafológica bem complicada aqui. Pode falar um pouquinho, Paulo? Bem, veja só, nós falamos sobre depressão. O próprio Crépy-Jamin, já no início do século passado, ele dizia que a escrita ascendente, que é um sinal de energia, vontade, pode ser características de pessoas depressivas. Então, tem que tomar muito cuidado. No caso aí, essa pessoa que escreveu isso, esse grafólogo ou grafóloga que escreveu isso, fala que o medo tem a ver com o rim. Sei lá, vamos lá. Mas o caso aí que ele fala que essa escrita é concentrada, pequena, estreita, desligada. A escrita desligada é quando 80% das letras estão desligadas. Uma letra desligada da outra, 80%. No caso aí, você não precisa ser grafólogo, não. Veja a palavra fundamental embaixo, ou a palavra diminuição. São letras totalmente ligadas. Essa escrita é ligada. O grande problema do grafólogo iniciante, ou do praticante, ou do que já tem experiência, é que na hora que a pessoa faz, antes de fazer o laudo, é identificar com precisão a espécie e o gênero. Se você identifica com precisão a espécie grafológica, você já tem metade do caminho andado para ver a correspondência psicológica. Um grafólogo que olha essa escrita e a pessoa diz que essa escrita é desligada, ele pode abandonar a grafologia porque não entende nada de grafologia. Essa escrita é ligada. Vários grafólogos que entraram no site, todos acharam isso uma aberração, literalmente. E medo-rim, essa ligação de medo-rim, não sei de onde vem. Está totalmente errado isso. Se você encontrar isso, essa escrita é ligada. Perfeito, Paulo. O Paulo até chegou a postar no Facebook essa postagem, né, para
pessoal verificar, dar opinião. Teve até uma pessoa que comentou, será que não foi um erro isolado, algum erro de digitação, alguma coisa assim? Mas a grande questão é que são vários outros erros crassos, né? Que eu falo que nem os iniciantes de curso básico mesmo cometem esse tipo de erro. Passar aqui para o próximo exemplo, que fala sobre ansiedade, está ligado ao coração, e fala de alguns outros traços, uma interpretação grafológica que também é totalmente errada. Posso começar a falar das chaminés, né? Chaminés, na minha opinião, Paulo, se eu estiver errada, me corrija, eu acho que a gente não pode entender que é uma chaminé se passa por cima de um ponto, uma vírgula, eu tenho a impressão que isso não procede. Quando você escreve, você respira. Essa respiração ela vai influenciar no ritmo da escrita. E quando você entra em ciclos de ansiedade, esses ciclos de respiração se repete, e aí, na hora que você escreve, você ou para, ou respira mais fundo e vai para a próxima palavra. E acontece que a escrita parece que fica enfileirada, existe um vácuo direto, entendeu? No mínimo 4 linhas, uma abertura direta. Então, esse tipo de respiração vai indicar ansiedade, mas não pode passar por cima de outras palavras. Você não pode fazer o caminho de rato, não. É um ciclo normalmente vertical. Quanto mais vertical e direto, e quanto mais linhas você tiver em passar ao reto, maior o nível de ansiedade. Tanto que existe uma escrita chamada empilhada. A escrita empilhada é que a pessoa parece que coloca a escrita como tijolos. Essa escrita é ansiedade total, ansiedade instalada, que somente o psicólogo, o médico, vai poder tratar essa pessoa. Ela não consegue se livrar disso facilmente. E essa escrita aí, o grande esquema dessa escrita aí, que ela fala o quê? Inclinação desigual. Essa escrita, decididamente, se você não precisa ser grafólogo, essa escrita é inclinada. Na terminologia, inclinada fala de inclinada à direita. Quando eu falo invertida, escrita invertida é escrita inclinada à esquerda. Mas, por uma terminologia, essa escrita é inclinada e inclinada à direita sem nenhuma sombra de dúvida. E ela chega a ter uma coisa que o padre Moretti, o pai da grafologia italiana, chama de paralelismo, ou seja, a inclinação é toda igual. Então, é mais um erro. Aí, como eu disse, como você citou anteriormente, não é um erro de digitação, um erro que todos nós podemos fazer, um erro, não. Isso aqui é um erro de conceito. Se não me engano, não existe nenhuma chaminé aqui, na verdade. Eu acho que todas foram... todas estão erradas aqui. Né? Não pode a barra forçou a barra. Aqui passou por cima da barra do T, de um S, aqui um ponto, uma vírgula. Eu vejo, realmente, iniciantes em grafologia até pode cometer esse tipo de erro, mas quem se diz profissional, realmente não dá. E o estrago que é causado no mercado é sem precedentes, com certeza. Essa pessoa não deve ser iniciante nem profissional. Deve ser uma pessoa curiosa que fez um Frankenstein aí. Mas vamos lá para a próxima. Falando sobre isso, sobre os curiosos, eu vejo muitas pessoas tentando aprender por livros. Eu vi um vídeo na internet, eu vou fazer uma análise, não preciso fazer um curso. Me indica um livro para fazer grafoanálise do processo seletivo. A gente sabe que não é bem assim. Quando a gente fala isso, a galera acha que a gente quer vender curso, mas o grafólogo precisa ser supervisionado. Não? Lógico que tem uma parte que você pode estudar por conta própria, mas sem um mentor, nenhum grafoanalista vai longe, isso é fato. Você tem que se ligar. Na história de toda a humanidade, existem uns gênios da humanidade, alguns gênios que andaram sozinhos. Mas se você olhar a história da humanidade, você vai perceber que todos os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes médicos, sempre tiveram alguém para acompanhar, para orientar, ou para dar o start, né? Empurrar a pessoa, entendeu? E a egrégora, eu falo, uma das maiores, na época do Freud, as pessoas de comum conhecimento se unem e depois se separam. Então, se você tiver oportunidade de contatar
grafólogos no mundo inteiro, é ótimo porque você vai aprender muito. Eu e você, nós somos um elo que o Jamin foi professor de um grafólogo francês chamado André Lecerf, que era discípulo. O André Lecerf foi um dos professores o Jamin foi um dos professores da Mathilde Haas. A Mathilde Haas foi professora do Vels. O Vels foi professor do Chandró. O Chandró foi meu professor, que, por acaso, fui o seu professor. Então, nós somos um elo que está ligado desde o Jamin até aqui, e estamos passando isso para outro. Isso é muita responsabilidade. Isso é muita responsabilidade, porque a gente vamos passar o bastão, passar a bola para a próxima geração. E fazendo essas bobagens que estão escritas aí é desprestigiar a grafologia. Com certeza. Aqui mais um exemplo onde fala que chaminé é um gesto tipo. Como a imagem está muito ruim, eu não sei nem se dá para a gente falar que é uma chaminé. Também estou achando que não. Mas, independente de qualquer coisa, chaminé não é um gesto tipo. Pode explicar, Paulo, o que seria o gesto tipo? Isso aí, veja só, esses exemplos feitos são bons quando você estrutura bem. Esse é um exemplo de uma chaminé muito mal feita. Gesto tipo é um termo criado na Europa. O Augusto Wels fala muito de gesto tipo. Ele já vem das origens anteriores da Saint-Maurin, e o Wels aperfeiçoa o termo gesto tipo. São traços que são colocados nas palavras. Por exemplo, um arpão, uma espiral, são adendos assim a uma palavra, a uma letra que se individualiza a pessoa. Essa tem muito a ver com os risos, os traços do Moretti, mas o Moretti não chama isso de gesto tipo. Então, esses traços são arpões, ganchos, são traços agregados. A chaminé é um problema de espaço. A chaminé na escrita é uma anomalia de espaço. Não tem nada a ver com gesto tipo. Isso aqui é uma outra aberração. Não chega a ser um hat-trick, como o pessoal diz aí. Hat-trick é quando o jogador faz 3 gols, né? Um hat-trick é aqui quando no mesmo negócio faz 3 erros. Não chega a ser um hat-trick, mas é um dos maiores absurdos que eu já vi na grafologia. Essa pessoa pegou e resolveu fazer isso da cabeça dela, e não sei aonde ela achou isso. Bom, pessoal, aqui também fala sobre que chaminé são espaços em branco no texto. Então, todo texto a gente entende que tem algum espaço em branco, né? Também não é uma classificação legal, não é uma interpretação legal. Você tocou num outro ponto crucial. O grande quê de discussão dos grafólogos, e eu também tenho, às vezes eu reviso meus livros e não me furto de revisar, e descrever a identificação correta do que, vamos ver, a identificação correta vai dar numa terminologia correta, que vai dar numa interpretação correta. Aqui, chaminé, espaço em branco, toda escrita tem espaço em branco. Até mesmo as escritas mais concentradas, nós iremos identificar algum espaço em branco. Então, assim... Exatamente. Enfim, vamos para o próximo exemplo. Fala sobre o Crépy-Germain, né, que é considerado, pelo menos o trecho aqui fala disso, considerado o verdadeiro pai da grafologia moderna, classificou e interpretou gêneros, espécies e movimentos gráficos, elevando assim a grafologia à ciência. Sua principal obra, o ABC da grafologia, foi escrita em 1875. E aí, Paulo, processo? Aí veja só, novamente a gente volta ao esquema de precisão. Gêneros, a grafologia moderna se divide, o Crépy-Germain, gênero, espécie e modos. Toda espécie tem que pertencer a um gênero, e todo gênero tem que ter várias espécies. Existem 2 tipos de espécies. As espécies sintéticas, que elas se definem por si. Exemplo, escrita inclinada à direita. É uma espécie sintética. Ela não precisa de mais nada para ser definida. E as espécies compostas, como, por exemplo, o movimento inibido, que tem que ter várias características, é uma reunião de espécies que define
aquela espécie de movimento. O movimento inibido, o movimento contido, o movimento dinâmico, são espécies compostas. Elas dependem de outras espécies. Então, temos espécies sintéticas e compostas. E o Crépy-Jamin falava de gêneros, espécies e modos. Não vamos entrar aqui que o modus o mesmo modo pode pertencer a duas espécies. Daria para falar durante 2 horas por aqui. E aí ela coloca movimentos gráficos aí só para essa pessoa coloca o movimento gráfico só para encher linguiça. Mas ela não tem noção nenhuma do que é a grafologia, porque o ABC da grafologia é a obra capital do Crépy-Jamin, é o legado dele para as outras gerações. O ABC da grafologia foi publicado em 1930. E o nome ABC da grafologia é uma cutucadinha no livro do Michon, antigo livro do Michon, que chamava Grafologia de A a Z. E o Jamin dizia que nós estamos no ABC da grafologia ainda. E nesse ele lança as bases para uma grafologia futura. Ele diz que a cada 30 anos os grafólogos têm que revisar gêneros e espécies porque eles mudam e crescem, algumas espécies desaparecem, outras são criadas, etc. Mas como, Paulo, uma espécie da escrita desaparece? Sim. Por exemplo, tem uma escrita que os espanhóis chamam em muecas. Em muecas, as canetas antigas de tinteiro, ela tinha as 2 pontas e aqui abria. Então, na hora que subia, ela abria, fazia um chifrinho em cima. Como não se usa praticamente mais canetas de tinteiro e as novas conseguem manter esse fechamento, essa espécie desapareceu. E as espécies são criadas e a escrita evolui. O traço daquele, por exemplo, a ação, quando você volta, escrita combinada, há 20, 30 anos era pouco comum, hoje é muito mais comum. Então, no ABC da grafologia, o Jamin diz o seguinte, que os grafólogos devem revisar esses conceitos a cada 30 anos, isso em 1930. E não em 1875. Em 1875, o Jamin, apesar de ser um gênio da grafologia, tinha 16 anos de idade, era um adolescente na França. Então, essa pessoa nem história da grafologia conhece. Com certeza. Vamos para o próximo exemplo, que fala da escrita caligráfica, que é a reprodução do modelo escolar. Se não me engano, é um exemplo do seu livro, né, Paulo? Aqui já é um plágio. Essa eu coloquei, a menina perguntou essa escrita aqui, eu concordo com ela, essa aqui tá, você falou tanto errado, tá certo. Eu falei, tá certo, só que essa escrita é de um livro meu. Eu coloquei em 2 livros essa escrita caligráfica. Então, essa pessoa está plagiando meus livros sem autorização, sem citação. Eu ainda vou descobrir, vou expor ela, porque ela errar, ela fazer esses erros aí é problema dela, mas problema nosso que compromete a profissão. Mas ela me copiar, me plagiar e não citar, aí já é falta de ética e é crime plagiar sem autorização ou sem citação. Deve ser um desavisado aí, uma desavisada na grafologia. Olha só, sobre essa questão de reproduzir o modelo escolar, quando fala aqui na primeira linha de exército, eu já lembro de você. Não tem jeito. Fui anos e anos, com toda a felicidade do mundo, oficial do Exército Brasileiro, com muito orgulho. Vamos lá. Próximo exemplo aqui já fala de tristeza, atrela ao pulmão. Veja só, quando você estuda grafologia, a minha preocupação, quando eu falo menina toda, eu chamo você, me desculpe, uma profissional de gabarito, eu também chamo você de menina, chamo as meninas, entendeu? É um modo carinhoso de chamar. A menina me mandou isso lá do Nordeste, fiquei até preocupado, porque ela estava empolgada estudando isso, depois ela começou a ter dúvidas per si. Tristeza, pulmão, tudo bem, fica aí. Mas vejam só, quando ela diz barras do T's descendente, você precisa ser muito ruim para achar que essas barras dos T's são descendentes. As barras do T's aí são ascendentes. Ou falta alguma dúvida? Não tem dúvida. E aí, veja só, se você
interpreta a barra do T descendente é uma interpretação totalmente errada da barra do T ascendente. E aí o seu perfil grafológico sai totalmente errado. E essa pessoa, se estiver trabalhando com grafologia, vai reprovar pessoas, vai condenar pais de família a não ter emprego, porque simplesmente ela viu a barra descendente aí, viu tristeza no pulmão da pessoa. Sei lá se é pulmão, né? Vamos, onde é que está a tristeza dessa... Isso é uma tristeza, vamos dizer por assim, né? Dizer, esse trocadilho maldito aí. Um outro ponto que é muito interessante aqui é que, de repente, a pessoa que fez essa postagem, ela pode alegar o seguinte: não, aqui eu coloquei espécies grafológicas que podem estar atreladas à tristeza, que, por sua vez, está atrelada ao pulmão. O pessoal pode até alegar isso, mas, de todo modo, a gente considerar aqui dessa interpretação, fala de linhas descendentes. Ok, essas linhas caem realmente. Não tem barra do T descendente. Não vejo traços frouxos aqui. Você consegue ver algum, Paulo? Então, velocidade diminuída, também acredito que não. A escrita inclinada à direita, então não acredito em velocidade diminuída. Então, mesmo que o autor dessa postagem possa alegar, não, só falei de um conjunto de traços, e nesse caso específico só tem as linhas descendentes, mesmo que fosse isso, ainda não poderíamos bater o martelo e muito menos falar que tem alguma ligação com o pulmão, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui, por mais isso, se ela falar isso, você me perdoe, é cretinice, porque todos os livros de grafologia, o exemplo que está em cima é o que você tem que dizer embaixo. Não há a menor dúvida, ela pode alegar o que ela quiser. O que ela está mostrando é o que ela quer evidenciar sobre isso, entendeu? Então, não tem a menor dúvida aí que há uma série de erros, e qualquer que seja, confunde quem está estudando. A menina estava estudando esse material, esse péssimo material, esse horrível material, esse execrável material, essa porcaria de material, de modo empolgado. Estava estudando de modo empolgado. Aí, quando ela olha isso aí, ela diz, não, será que eu estou errado? Será que eu estou assim? Será que eu estou assado? E aí ela vai procurar sanar as dúvidas, né? E as dúvidas se aumentam porque essa barra do T é ascendente. Certo. Um outro ponto que eu acho interessante falar, quando eu comecei a estudar grafologia, já tem quase 10 anos, eu também comecei por uma grafologia dessa, se é que eu posso chamar de grafologia. Até conhecer o Paulo Camargo, aí sim, hoje eu faço análises e o pessoal não fica, não deu certo, não bateu, não, isso não procede. Muito pelo contrário, nas empresas, às vezes quando eu faço análise em processos seletivos, que eu não participo dos processos, apenas faço a análise da escrita, muitas pessoas falam, nossa, Thaís, parece que você estava na entrevista comigo. Mas isso só ocorreu depois de muitos anos aí, com o Paulo, estudante, tirando dúvidas também, né? Então, vamos lá. O caminho para Roma é longo, né? Detalhe, eu também aprendi o que não era grafologia científica, então, quando eu conheci o Paulo, até desaprender e aprender realmente ciência grafológica, levou muito tempo. Né? Eu fiquei com muito medo de fazer análise, porque chegou um ponto que eu falava, meu Deus, eu considero isso aqui que eu aprendi ou não? Então, hoje, nos cursos, eu busco, como se eu pudesse dizer, lógico que grafologia não tem caminho fácil, tem que estudar para caramba mesmo, mas eu falo, eu não quero que os alunos passem por esses caminhos terríveis que eu passei. Então, pelo exemplo, o primeiro curso que eu fiz, a apostila só tinha assim, ó, escrita rápida ou escrita lenta, não tinha nem a moderada. E aí eu sempre, todas as análises ficavam, é rápida, é lenta. Eu vou fazer uma piada do meu irmão, que a gente brinca com ele, o meu querido irmão, que ele disse que todo mundo teve primeira namorada, ele teve segunda, porque a primeira ele era muito feia, era muito feinha, era muito feinha, era muito feinha. Então ele teve segunda. Todo mundo teve primeira, ele teve segunda namorada, porque a primeira ele não considera. Né? Não é politicamente correto uma piada entre irmãos, mas você teve segundo professor, não teve primeiro. Não, entendi, mas eu passei por vários professores ruins de grafologia, mas que se vendiam como especialistas, né? Por isso que eu me sinto na obrigação de gravar esse tipo de vídeo, porque eu sei o quanto é complicado o leigo discernir o que é ciência ou não.
Então, vamos Porque, lá. na verdade, você tocou num outro ponto. A gente tem que ser honesto intelectualmente, e, além de ser honesto intelectualmente, nós temos que ser honesto consigo. O grande quê é que essas pessoas vendem algo que não tem. E as pessoas compram e pagam com dinheiro que não tem. Então, às vezes, as pessoas emprestam dinheiro para fazer cursos, as pessoas se sacrificam, a família, tudo, para fazer um curso de grafologia, e ela está comprando algo que não condiz com o que ela está pagando, com o sacrifício dela. Então, é esse tipo que eu, você e outros grafólogos, como a Romar, no Rio de Janeiro, a Luísa, em São Paulo, outros grafólogos, a Tuane, em Cuiabá, a menina lá no Rio Grande do Sul. É isso que a gente combate. Nós queremos uma grafologia sincera, honesta, que a pessoa cada um cobre o que quiser, o quanto quiser, mas entregue aquilo que o outro está comprando, não essa porcaria aqui, desculpe o palavreado. Vamos lá, continuamos. Bom, quase finalizando aqui, existe esse esquema do blogger, é isso mesmo? Que dispensa maiores comentários. Esse esquema é atribuído ao Dr. René Resten, um grafólogo francês. Ele era médico. Ele fez esse esquema baseado numa possível hipótese. Não é algo verdadeiro. E essa possível hipótese, muita gente, durante anos, tomou isso como uma verdade verdadeira. Ou seja, se você tem uma encravada, ali embaixo do F vai aparecer uma torção. Se tem dor de cabeça... A primeira vez que eu estive com o professor Chandró, no Rio de Janeiro, eu falei para ele, professor, tinha vários assuntos para comentarmos, e eu falei para ele, professor, aquele esquema do Resten, me perdoe, para mim é uma porcaria. Ele falou um palavrão, né? Como todo bom madrilenho, falou um palavrão, e realmente é uma porcaria. Isso não funciona, não existe nada de comprovação que isso. A Maria del Carmen Dorizabal, uma excelente grafóloga, amiga minha, argentina, ela tem no site dela, e colocou no Facebook 5 páginas, porque ela é grafopatologista, sobre esse esquema aí. Ela desmonta todo esse esquema, como eu desmontei há anos. Aí, quer dizer, ela fez muito melhor agora, né? Como eu combati há anos esse esquema, que isso aí não existe. A doença é global. Você não tem uma doença, ela só afeta o fígado, só o fígado. Não, ela vai afetar todo o corpo de uma maneira. Então, esse esquema aí é algo totalmente fajuto, é um mito da grafologia que alguns grafólogos resolvem passar adiante. E nesse livro, apostila, nesses posts, essa pessoa coloca isso. É outra barbaridade que deve ser evitada de todas as maneiras. Não existe comprovação nenhuma sobre esse esquema. Quem coloca esse esquema, os grafólogos dão risada, os bons grafólogos dão risada e falam, não entende nada de grafologia. Certo. Vamos, então, para o último exemplo, que fala sobre a escrita legível. Cita também que existe harmonia na distribuição do texto e do espaço, não há mistura dos elementos gráficos, e as letras, palavras e linhas ocupam seus respectivos postos. Bem, aqui nós temos um problema muito sério, que eu insisto, é o problema da terminologia grafológica. Escrita legível é aquela que você consegue ler. Para você definir uma espécie grafológica, a espécie tem que ser independente da outra. A escrita inclinada à direita é independente da pressão firme. Então, uma escrita pode ser inclinada à direita, ter pressão firme, ter pressão frouxa e ser inclinada à direita. O que define as espécies sintéticas, principalmente, ou melhor, o que define é a independência. Uma não está ligada obrigatoriamente à outra. Existem, o que eu falo brincando, são espécies irmãs gêmeas. Irmãs gêmeas, mas mesmo assim não é obrigatório. Então, você pode ter uma escrita legível e organizada. Você pode ter uma escrita legível e o texto ser desorganizado.
você pode ter uma escrita inclinada à direita, legível, inclinada à esquerda, ilegível. E o conceito de harmonia não entra na legibilidade. O conceito de harmonia é outro conceito totalmente. Então, você pode ter uma escrita legível e bem espaçada. Você pode ter uma escrita ilegível e bem espaçada. E na hora que há uma harmonia de distribuição de texto, não, você pode ter uma escrita legível e invasiva. A escrita legível e invasiva é até normal, pequenas invasões em vendedores, etc. Não existe a mistura de elementos gráficos, né? As palavras e as linhas ocupam os respectivos postos. Então, é uma definição totalmente errada. Escrita legível é aquela que você consegue ler com uma certa facilidade. E, mesmo assim, no mundo ainda existem algumas dúvidas sobre o que é escrita legível. O que é legível para mim pode não ser legível para você. Então, a legibilidade não tem nada a ver com a harmonia em termos de escrita legível. Então, é outro erro também de definição muito ruim, né? Aqui parece que a pessoa mistura legibilidade com claridade, porque a escrita clara realmente não tem essa mistura de letras, palavras e linhas. Aí parece que confunde isso e vira uma loucura. Se você ler aqui, é um texto em espanhol, quem é versado em espanhol é capaz de ler totalmente o texto, essa escrita realmente em espanhol é legível, mas se você pegar no centro a palavra depois de escritura, se você não conhece espanhol, você não sabe o que está escrito aí. Você vai ter dúvidas. Você vai ter grandes dúvidas. Mas em espanhol é fácil de ler, mas em português, quem não conhece, tem algumas dificuldades, né? Principalmente na traduzir mentalmente isso. A escrita, o exemplo está correto, é legível, mas a definição está totalmente errada. Quer dizer, essa pessoa foi pegando conceitos ali, conceitos de lá, e foi encaixando e fazendo um Frankenstein. Eu tenho uma ligeira impressão que esse exemplo é do livro do Augusto Wells. Depois eu vou até dar uma olhada. Com certeza é o livro do Augusto Wells. Com certeza que eu lembro do Augusto Wells. Eu me correspondi com o Augusto Wells durante 20 anos. Excelente pessoa, excelente profissional, excelente professor. Deus o tenha, faleceu em 2000. Ele, grande amigo e também, entre parênteses, rival do Chandrol. Os dois disputavam a primazia de ser o principal grafólogo na Espanha. Eu falava brincando com os dois que a Espanha tinha o prazer de ter dois grafólogos número 1 no mundo. O número 1 era o Chandrol e o número 1 era o Wells. Duas pessoas fora de série, que eu tive prazer de conhecer. Excepcionais, realmente, deixou um grande legado, assim como José Carlos de Almeida Cunha, né, que eu comentei, e trabalho desse pessoal aí no Manual do Palográfico. Em um outro momento a gente pode falar mais sobre isso, né, Paulo? Mas, considerações finais? Considerações finais, essa pessoa, para mim, não conhece grafologia, essa pessoa é uma pessoa mal intencionada, para mim é mal intencionada, não a conheço, se descobrir quem é, vou colocar na minha rede social, porque ela está fazendo um estrago, um hat trick, né? Muito feio na grafologia, fazendo barbaridades, entendeu? E o grafólogo tem que entender, procurar grafólogos, pessoas sérias. Eu não me furto quando as pessoas me procuram de outros estados aí, em Minas recomendar você, no Rio recomendar a Elizabeth Romar e outros grafólogos aí pelo Brasil afora. Porque existe gente muito boa, existe gente que não é nem boa, não dá nem para classificar isso daí, né? Então, Thaís, é sempre um prazer falar com você. Estou agora passando uns dias na praia aqui em Pontal do Sul, numa pousada maravilhosa, aproveitando aqui um pouco de inverno, mas é sempre um prazer falar com você. Recomendo sempre você aos meus alunos e também às pessoas que procuram em Minas Gerais aí. É uma garantia que tem um trabalho bem feito, um trabalho sério e honesto. É um prazer ser
você foi minha aluna, agora somos parceiros de estudos de grafologia. Eu falo sempre brincando, só para encerrar, se o meu aluno não me superar, eu não sou um bom professor. No seu caso, eu me permito dizer que eu fui um bom professor. Mas ainda não superei ainda não, viu, professor? E nem pretendo. Então, Não, pessoal, pretende sim. Vamos lá. então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Se quiserem saber mais sobre grafologia científica, é só seguir o Paulo nas redes sociais, Instagram, Facebook, Paulo Camargo, busque por Paulo Sérgio Camargo. O blog dele também é grafonauta.blogspot.com. Nas minhas redes sociais também, Grafominas, com PH. E o blog grafólogosonline.blogspot.com.br. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe sua curtida, seu like, seu comentário, sugerindo novas postagens também. Até breve, tchau, tchau.